O que tu trouxe foi muito, foi um despertar de consciência, porque na verdade tem muito, as pessoas costumam confundir, né? Eu sou a rainha deste reino, é da minha vida. Eu não estou controlando as outras pessoas, porque quem quer controlar os outros é porque não tem domínio, não é governante de si mesmo. Então foi muito bacana o que tu trouxe, porque desvincula às vezes, né, certos padrões que a gente tem. Porque as pessoas, elas têm uma forte tendência, todos nós, a gente fala às vezes, né, tem uma tendênciazinha a ser um pouco controladora aqui, a gente tem uma tendência a ir por esse lado, ou às vezes até se vitimizar um pouquinho aqui, ou achar que a gente é capaz de salvar o mundo, sabe? A gente fica naquele triângulo dramático, assim, de um lado para o outro. E quando a gente está ali, a gente não consegue governar, dominar e ter até uma consciência de quem a gente é, né? Então são papéis que a gente vai vivendo ao longo da vida e que não nos permitem enxergar a realidade das coisas. A gente vive uma ilusão e passa às vezes uma vida inteira vivendo assim. Não muito bom. É. Despertou. E é lindo, né, quando você traz essa coisa, né, de querer controlar os outros. É diferente de querer controlar os outros, porque isso começa a controlar a nossa vida. E aí a gente começa a perceber, chega um momento que a gente começa a dizer assim, parece que eu passei a vida cuidando dos outros e não cuidei de mim. Exato, E a minha exato. vida ficou em um estado de suspensão. Essa é uma fala recorrente, né? A gente percebe de muitas mulheres, inclusive, às vezes que abrem mão das suas vidas para cuidar da sua família, só que elas veem aquilo não como algo engrandecedor, porque tu cuidar da tua família é lindo. É uma oportunidade maravilhosa que tu tem, entendeu? Se tu puder ver aquilo como tu sendo governante da tua vida e cuidar da tua família. Mas muitas mulheres percebem essa situação, essa vivência como algo assim, eu abri mão de mim pela minha família, eu abri mão de mim pelos meus filhos, pelo meu marido, e agora eu tô aqui, entendeu? Tô velha e deixei de fazer coisas, sabe? O ponto é que tem coisas muito mais pontuais. Eu abri mão da minha sexualidade, eu abri mão do meu prazer, eu abri mão da minha alegria, eu abri mão de ter uma vida, eu abri mão... Quer dizer, é esse momento em que eu usei uma frase que era justificativa do porquê que eu me acovardei, do porquê que eu aceitei menos do que eu merecia e comecei a dizer que a vida era assim. Então é essa hora que a gente diz assim, é sempre tempo de a gente poder resgatar o sentido, né? Ser governante, então em algum momento eu passei uma vida sem saber o que significa prazer e agora está na hora de eu me dar esse prazer. Então é aquela coisa que às vezes a gente fala assim, nossa, eu passei a vida, né, dando prazer para alguém, mas eu nunca me permiti sentir o prazer. Então a gente vai olhando, vai dizendo assim, eu não. Então, por um momento se eu estou me apropriando disso, não tem uma justificativa que me diga por que eu não vou viver isso. Então, assim, ter filhos, ter uma família, não é uma justificativa de infelicidade, de desamor, de abrir mão do seu prazer, de abrir mão até mesmo de ter um projeto. E aí, às vezes, eu falo, né, tem pessoas que falam assim, não, mas sabe, eu me doei para que os meus filhos tivessem. Eu falei assim, é duro quando você diz assim, olha para os seus filhos e vê se eles têm realmente essa garra, essa disposição de fazer com que a coisa dê certo. Não, eles são muito acomodados. Aí eu falei assim, o que foi que você ensinou quando você abriu mão, né, dos seus projetos? Desse poder, desse dom, desse talento que você tem, né, de você dizer assim, é isso que eu quero também realizar. Família não é justificativa para a gente deixar de fazer as coisas que nos engrandece também. Então é esse momento em que a gente vai dizendo assim, eu governei muito bem a minha família, mas é como se a gente estivesse dizendo assim, eu governei parte do meu reino, mas o resto está no limbo. Deixei, esqueci. Então, quando a gente vê essa imagem metafórica, a gente fala assim, nossa,
Parece aquelas imagens assim meio de animação, né? O sol estava só numa parte e a escuridão se inteirou no resto, né? Tempestade. As tempestades, né? Por exemplo, a maldição, verdade. né? Então a gente olha assim, né? Governar significa exatamente olhar para tudo, né? A gente não veio para cuidar de uma partezinha só. É. É assim, integral, né? é integral, Integral. é tudo. É tudo.